Engraçadão, né? Muito bem, gente. Sejam bem-vindos novamente. Mais uma aulinha, aula ao vivo. Vamos falar hoje, continuando a fisiologia humana, aí na biologia A, vamos falar hoje de sistema reprodutor, tá? Nova forma de reprodução aqui, né? Muito bem, gente, olha só. Sistema reprodutor, né, é como uma característica intrínseca a qualquer ser vivo é a capacidade de reprodução, né? Então toda espécie, né, ela tem uma capacidade de reprodução. Pode ser reprodução sexuada, assexuada, tal. A gente vai falar de humano e vai falar da reprodução sexuada de humanos, né? Uma outra palhaçadinha antes aqui, acabou. Deu, tá? Isso era só aqui, parou, já deixei de ser engraçadinho por hoje. Pessoal, vamos lá. Sistema reprodutor masculino, então começamos. Vamos passar bem rápido por esse aqui que eu não gosto muito de falar dele, tá bom? Então olha só. Sistema reprodutor masculino, tá? Gente, olha só. Eu vou trabalhar figuras, tá? Eu vou falar coisas e vai estar tudo no arquivo que vai ficar disponível para vocês. Então não vou, para não ficar voltando na figura, eu vou falar tudo e depois vai estar tudo na figura ali, tá? Tudo nos slides, toda a explicação, tá bem? Pessoal, olha só. Começaremos falando dos testículos, certo? Os testículos, eles encontram-se, né? São glândulas, a gente já falou deles quando falou de glândula, na verdade, é uma glândula mista, né? Uma glândula anfícrina, e eles se encontram numa estrutura chamada saco escrotal, tá bem? Vocês estão procurando, acho que não está na apostila, tá, gente? Não tem na apostila, tá disponível aqui, não se preocupem, tá bom? Pessoal, então, o saco escrotal, né, ele abriga os testículos, certo? 2 testículos, então. Os testículos são glândulas que produzem 2 coisas muito importantes. A primeira coisa, o hormônio sexual masculino. Na verdade, cara, existem vários hormônios sexuais, né? Mas o principal, que o vestibular cobra da gente, é a testosterona. Essa característica dá, né, esse hormônio dá as características sexuais secundárias para o homem. Faz engrossar a voz, né, surgir a barba, alargamento da cintura escapular, que é essa aqui, ó, o ombro, né? Então tudo isso vem da testosterona, certo? Então o homem, ele produz uma quantidade de testosterona maior a partir da puberdade, né? Aquela fase que ela começa a trancar no banheiro e tal. Então olha só, nesse momento aumenta a produção de testosterona, tá? Gente, você tem células chamadas de células intersticiais ou células de Leydig, né? Então, olha só, as células, né? Células de Leydig são as células, né, que produzem o hormônio sexual masculino, testosterona. Elas estão no testículo, são conhecidas também como células intersticiais. No testículo tem também um outro grupinho de células que estão numa parte do testículo chamada de túbulos seminíferos. Túbulos seminíferos, tá? Nos túbulos seminíferos, nós temos as células de Sertoli. As células de Sertoli são as produtoras dos espermatozoides. Tá bem? Então, nós temos 2 grupinhos de células importantes nos testículos. As células de Leydig que produzem o hormônio sexual masculino, testosterona. As células de Sertoli produzem os espermatozoides. Tá bem? Então o testículo tem essa função. Ele fica numa bolsa escrotal porque o testículo tem que ter uma temperatura cerca de 2, 3, 4 graus menor do que a temperatura corpórea visceral. Que em média, né, a média de 36 graus e meio. Pode variar aí para 37, 36, 37,5 aí, certo? A média é 36 graus e meio. Então, as células de Sertoli são muito sensíveis e se elas chegarem a 36, 37 graus e ficarem assim durante muito tempo, você pode ter a morte dessas células e aí o cara fica estéril. Então, vocês sabem que as extremidades corporais elas são mais frias, né? Porque perdem calor mais facilmente. Então, o saco escrotal, o escroto, a bolsa escrotal, ela serve para quê? Porque os testículos têm que ficar na temperatura mais baixa. Então, eles estão ali mais embaixo porque estão numa extremidade, perdem calor mais fácil, a temperatura fica mais baixa aqui. Então, essa é a função do saco escrotal. Tá? Tem animais que têm o testículo abdominal, interno. Tá? No caso dos humanos, ele fica externo, fica escrotal, porque a temperatura tem que ser mais baixa. Tá? Ou, como diz meu pai, porque carregar na mão ia ser muito chato. Né? Então, pessoal, testículos. Acima dos testículos fica aqui o epidídimo. Tá? Epidídimo é esta estrutura aqui. A função do epidídimo, tá, é maturação dos espermatozoides.
Os espermatozoides são fabricados nos testículos, mas são mandados ao epidídimo, onde eles ficam maduros e prontos para a fecundação. Tá certo? Eu vou tentar falar devagar para vocês irem anotando aí, tá, gente? Então, olha só. Testículo, produção de testosterona nas células de Leydig e produção de espermatozoides nas células de Sertoli, que são os túbulos seminíferos. As células de Sertoli ficam nos túbulos seminíferos. Tá bem? O epidídimo, essa estrutura aqui em cima, uma em cima de cada testículo, tá? Vão fazer a maturação dos espermatozoides. Então, os espermatozoides vão ser produzidos nos testículos e mandados para o epidídimo para maturação. Assim que eles estão maduros, a gente tem este canalzinho aqui, chamado de canal deferente. Não é diferente, tá, pessoal? É deferente, de deferir, mandar, tá? O canal deferente, ele é uma continuação do epidídimo, tá vendo? Uma continuação do epidídimo. A função do canal deferente é levar o espermatozoide, a célula, o gameta, até o líquido seminal, o esperma, tá? Que vai servir, depois a gente já vai falar do esperma, ele vai servir de veículo e de nutrição para o espermatozoide. Só que quem leva o espermatozoide aqui do epidídimo, onde ele maturou, até, né, de encontro ao líquido ali espermático, ao sêmen, né, é o canal deferente. São dois canais diferentes, um continuando de cada epidídimo. Eu tenho um epidídimo em cima de cada testículo e um canal deferente, né, continuando de cada epidídimo. Tá bem? Pessoal, conhece aquele método, né, de esterilização masculina permanente, a vasectomia? O que a vasectomia é? Ela é uma obstrução, aí dependendo da técnica se usa corte, nó e tal, uma obstrução do canal deferente, que vai impedir a chegada dos espermatozoides no esperma. Certo? Isso é vasectomia. Tá bem? Muito bem. Aí nós temos aqui na frente, tá, a vesícula seminal. São duas também, tá, uma de cada lado. A vesícula seminal produz um dos líquidos do esperma. O esperma é a junção de, assim, 3 líquidos. Basicamente, 2 principais, o da vesícula seminal e o da próstata. Certo? O da vesícula seminal e o da próstata. E tem também um líquidozinho da glândula bulbo-uretral. Tá certo? Mas basicamente os principais aqui, vesícula seminal e próstata. Então as vesículas seminais, são duas, né, produzem um líquido que a gente chama de líquido seminal. Ele é um líquido mais viscoso, corresponde a cerca de 60% do esperma, tá? E ali eu tenho a presença de um monossacarídeo que serve de nutrição para o espermatozoide. Vocês lembram os 3 monossacarídeos? Glicose, frutose e galactose. A frutose que está aqui em grande quantidade. É a frutose que serve de nutrição para o espermatozoide. Foi uma questão, há um tempo, quando o vestibular aqui da nossa Universidade Estadual de Santa Catarina, né, da UDESC, ele tinha uma segunda fase, uma fase discursiva, caiu numa prova, se não me engano, de educação física. Perguntava qual era o monossacarídeo que existia no esperma que servia de nutrição para o espermatozoide. Tá? É frutose. Beleza? Então, aqui eu tenho a produção de um dos líquidos do esperma. Tá? Aqui na próstata, eu tenho a produção do outro líquido do esperma. Certo? É a junção de 2 líquidos, basicamente. Aqui na próstata, eu tenho a fabricação do outro líquido do esperma. É o líquido prostático. Está aí a função da próstata. Certo? O líquido prostático, né, ele vai ser um líquido que corresponde a cerca de 40%, né, do sêmen, do esperma. E ele é mais liquefeito, ele é mais líquido, e ele tem um pH ligeiramente alcalino, para contrabalancear com uma possível acidez do canal vaginal. Certo? Então ele neutraliza, né, a acidez do canal vaginal. Certo? Então eu tenho a junção de 2 líquidos, basicamente, da vesícula seminal e da próstata, para formar o esperma ou sêmen, que é, gente, não confundam, o espermatozoide é a célula. Esperma ou sêmen é o líquido que serve de veículo, porque o espermatozoide é flagelado, né, ele se locomove. Lembra? O espermatozoide, ele tem flagelo, então ele se locomove em meio líquido. Então o esperma ou sêmen serve de veículo e de nutrição para o espermatozoide. Tá bem? Então eu tenho aqui junção de líquido da vesícula seminal e da próstata. Aí a próstata tem toda aquela história, né? Ela é uma glândula, ela pode ter um tumor, né? Um câncer de próstata. E por que ele é um problema? Primeiro que é um câncer. Se tiver metástase, né? Passa para outros tecidos, pode levar à morte e tudo mais. Depois, existe aqui do ladinho um nervo que é responsável pela ereção, né? Pela mensagem do encéfalo para trazer o aporte sanguíneo para o pênis, a gente vai falar disso, né? Para você ter a ereção do homem, né? No momento da relação sexual.
E às vezes, quando uma próstata incha, né, quando ela tem um tumor, ela incha, então ela pode pressionar esse nervo e a mensagem não passa mais, ela pode perder a ereção, certo? Então, todo cuidado na cirurgia de próstata e tudo mais, para não lesionar esse nervo. Tá bem, gente? Certo? O câncer de próstata, né, tem aquela velha história do toque retal, né, que é por onde é que se alcança a próstata para ver se ela está com tumor. Primeiro você faz aquele exame de sangue, né, para medir o PSA, é um medidor químico ali. Se o PSA está alterado, pode ser por vários motivos. Não é porque o cara está com o PSA alto que ele está com câncer de próstata, não é assim que funciona. Só que se o PSA está alterado, aí tu tem que fazer o exame de toque retal para saber se é câncer de próstata ou não, né? E aí o médico alcança a próstata pelo ânus, certo? Dedo indicador no ânus e ele vai massagear a próstata, né? Ele vai procurar, porque se a próstata está com tumor, ela aumenta um pouco de tamanho e ela fica toda enrugadinha, ela é pequenininha e lisinha, então ela aumenta de tamanho e fica enrugada. Então o médico vai, né, massagear a próstata ali com um indicador para ver se está tudo certo, tá bem? Muito bem. Olha só, então eu tenho vesícula seminal e próstata produzindo líquidos que formam esperma. A glândula bulbo-uretral também é conhecida como glândula de Cooper. Assim, ó. Cooper, tá? Deixa eu apagar o espermatozoide aqui. Glândula de Cooper, tá? Esta glândula, ela produz um líquidozinho que no momento da ereção, né, quando o teu sistema nervoso está preparado para a relação sexual, o que vai acontecer? Vem uma gotinha que vai passar por aqui e vai... Uma gotinha é uma secreção da glândula bulbo-uretral, não é exatamente esperma, tá? E essa gotinha vai limpar o canal da uretra. Porque nos homens, o canal da uretra... ele serve tanto para a excreção de urina quanto para a ejaculação. Nas mulheres são dois canaizinhos diferentes, tá? Mas nos homens é o mesmo canal. Então, como por aqui podia ter urina e tal, excreto, isso podia atrapalhar ali, né, o trabalho dos espermatozoides, então sai uma gotinha da glândula de Cooper que limpa o canal da uretra. Certo, gente? Muito bem. Essa é a parte interna do sistema reprodutor masculino, tá? Então, olha só, pessoal. Aí a gente vai ter, deixa eu passar aqui para vocês, ó, tudo o que eu falei para vocês está escrito aqui, tá bom? Claro, de forma resumida, mas está escrito aqui, certo? Eu vou mostrar uma outra figurinha, né? Falei dos canais deferentes, vesículas seminais, a próstata, né? Beleza. Vou mostrar uma outra figurinha, aí, ó, funciona assim, gente. Essa figura está mostrando o pênis, né? A gente vai ter aqui embaixo o que a gente chama de corpo esponjoso e aqui em cima o corpo cavernoso. Tá? São musculaturas penianas. Bom, o corpo esponjoso é o que é nutrido normalmente. Tá? Ele é o que nutre os tecidos penianos. O corpo cavernoso é o que se enche de sangue no momento da ereção. É isso que deixa o pênis ereto, é isso que dá a ereção para o homem. É o maior aporte sanguíneo, né, no corpo cavernoso. Isso acontece por um estímulo do sistema nervoso, é óbvio, né? Que para o homem não precisa ser muita coisa, né? Então, esse estímulo do sistema nervoso vai aumentar, dilatar os vasos dos corpos cavernosos, promove uma maior irrigação sanguínea aqui, tá bem? Beleza. Aqui na frente, a gente tem a glande, certo? É a região, né, anterior do pênis aqui, certo? A glande, ela é a região com maior número de terminações nervosas, é a mais sensível, tá? Aqui na glande, cobrindo a glande, tem uma pelezinha chamada prepúcio, certo? Prepúcio. Às vezes, a pessoa tem, né, o menino tem o prepúcio preso, ele não consegue expor, não consegue puxar o prepúcio, e porque tem alguma, a gente chama de freio, uma pelezinha ali que pode grudar o prepúcio na glande, e se ele não consegue expor o prepúcio, aí ele pode ter problema na higienização, pode ter problema numa relação sexual, numa ereção, isso a gente chama de fimose, tá? Aí você tem uma cirurgia para retirar ali, tá bem? Fechou? Então tá legal. Pessoal, chega de falar de aparelho reprodutor masculino. Ah, acabou. Ó, tá aqui em outras tem as figurinhas, vocês darem uma olhadinha nas partes lá depois. Aqui uma figurinha diferente, tá? Muito bem. A bolsa escrotal, né? O pênis, já falamos dele também. Tudo aqui. O sêmen a gente já falou também. Vamos para o sistema reprodutor feminino, tá? Sistema reprodutor feminino, então. Começaremos com uma figura bem simples que mostra as partes principais, né, do sistema reprodutor feminino interno, que parece uma vaca de costas, né? Vocês não fazem? Não parece uma vaca? Oh, parece muito uma vaca de costas. Muito bem. Então, olha só.
A gente tem aqui, né, o canal vaginal, certo? Gente, vagina é isso aqui, é o canal vaginal, tá? A genitália externa chama-se vulva. O nome da genitália externa é vulva. Eles tentaram mudar o nome há pouco tempo, eles deram um nome novo, era pudendo feminino. Não pegou, vulva é mais bonitinho, né? Então, a genitália externa chama-se vulva. Aí, vagina é o canal vaginal. Aqui tu vai ter o colo do útero. Isso aqui é o colo do útero, ou seja, é a transição entre o canal vaginal e o útero, certo? Então, aqui vai estar o útero, essa região vai ser o útero. Aí você tem as tubas uterinas ou ovidutos. Antigamente chamava trompa de falópio, tá? Trompa de falópio. Só que aí dava muita confusão com uma outra trompa que nós temos, que é no ouvido, a trompa de Eustáquio. Tá? Então eles mudaram para tuba uterina ou oviduto. Tuba uterina ou oviduto. Tá? E aqui a gente tem os ovários. Né? Aí está mostrando aqui, ó, o folículo ovariano. Aqui dentro do folículo ficam as células que fabricam, né, os hormônios sexuais e que fabricam os óvulos, né? Que na verdade lá em mitose e meiose vocês vão aprender que não é efetivamente o óvulo que é fecundado, é o ovócito secundário, né? A gente chama de óvulo quando já está fecundado, mas popularmente, né, usualmente a gente chama de óvulo, beleza? Então eu tenho aqui o canal vaginal, o colo do útero, né? O útero em si, né? A tuba uterina, as tubas uterinas e os ovários. Revestindo internamente o útero, eu tenho uma camada chamada endométrio. Endométrio é a camada que reveste internamente o útero e é isso que é renovado na menstruação. Tá? O endométrio ele é vascularizado, então existe ali um sangramento, né, mas não é todo aquele fluxo menstrual não é tudo sangue. Né? Tu tem células endométrio ali. Tá bem? Então é a renovação do endométrio. Certo? Muito bem. Vamos mostrar uma outra figurinha aqui. Tá? Tá mostrando também o canal vaginal, o colo do útero, né? O útero aqui. Aí tem o endométrio revestindo, né? Ovário, tubo uterino aqui e tal, tá bom? Pessoal, vamos às funções de cada estrutura aqui. Bom, o ovário, ele é a gônada feminina, é a glândula sexual feminina. Ele tem a função de produzir, né, hormônios e produzir o gameta feminino. A gente vai falar dos hormônios de forma bem reduzida, porque a gente vai ver depois o sistema endócrino. Aí lá a gente fala um pouquinho mais detalhado dos hormônios. Tá? Então, olha só. O ovário produz ali nos seus folículos ovarianos 2 hormônios importantes. Tá? O estrógeno ou estrogênio e a progesterona. A progesterona é o hormônio que prepara o útero para a gravidez. Certo? O estrogênio ou estrógeno é o hormônio que dá as características sexuais secundárias para a mulher. Né? Além de ele ter um aumento, né, no momento da puberdade, da menarca da mulher, né, quando a mulher tem a primeira menstruação, além de aumentar a carga de estrogênio, né, o que estimula então a ovulação, ele também dá as características sexuais secundárias, faz crescer o quadril, né, arredondar a cintura pélvica, a gente tem a cintura pélvica e a escapular. A escapular é larga no homem, na mulher a cintura pélvica, né, tem um alargamento, certo? Faz o crescimento das mamas, certo? Lembra que eu falei que o nome certo é mama, né? Seio tá errado. Seio é espaço entre as mamas. E não tenho medo de falar mama, cara. Mama é o nome certo, tá? Não é feio falar mama. Falar teta é feio, mas mama não. Então tá, olha só. Então tem as mamas, né? Crescimento das mamas é uma característica, ó. O que o estrogênio dá? Tá? O estrogênio dá as características sexuais secundárias. Crescimento das mamas, arredondamento do quadril, né? Também a incapacidade de fazer baliza. Não, isso é brincadeira. Olha só. Maldade, né? Dá essas características sexuais secundárias para a mulher, tá bom? Leva a ovulação e tal. E a progesterona prepara o útero para a gravidez. Então funciona assim, ó. Pessoal. Quando a mulher ovula, sai dentro do folículo ovariano uma célula. Aí fica o folículo vazio. E esse folículo vazio a gente chama de corpo lúteo. Corpo lúteo ou então corpo amarelo. Tanto faz, tá? Os 2 nomes. O que acontece? Aí eu tenho, a partir desse corpo lúteo, a produção de um hormônio chamado progesterona. Ele estava em níveis bem baixos. Quando a mulher ovula, ovulação não é a fabricação do óvulo efetivamente, é a saída dele do ovário para a tuba uterina, certo? Então, quando a mulher tem a ovulação, né, quando ela ovulou, ela aumenta a produção de progesterona, que é o hormônio que prepara o útero para a gravidez, certo? Se não teve fecundação, se não formou o zigoto, porque na fecundação, quando forma o zigoto, existe a liberação de um hormônio chamado, né, gonadotrofina coriônica, que a gente conhece como HCG,
hormônio gonadotrófico coriônico. Ele só é formado quando tem fecundação, né? Tanto que o exame de gravidez, né, é o beta-HCG. Tá? Pais em casa, se a filha quiser enrolar, né? Dizer, eu fiz um exame beta-HCG, um exame para ver se eu estou com um problema aqui. Não, é gravidez, tá? Presta atenção. Olha só, então o beta-HCG, ele mede, ele vê se tem HCG ou não. Porque se forma HCG quando tem fecundação, tá? Se teve fecundação, os níveis de progesterona vão se manter altos pelos primeiros meses de gravidez. Lembra dos anexos embrionários que eu falei aqui para vocês? Né? A placenta, inclusive, produz progesterona para manter os níveis altos nos primeiros meses de gravidez. Tá? Agora, se não teve fecundação, a progesterona cai novamente. Aumenta, preparou o útero para a gravidez. Porque quer dizer o seguinte, se tem óvulo aqui, se teve ovulação e tem óvulo na tuba uterina esperando o espermatozoide, tá? Quer dizer que pode surgir um bacurizinho aqui no útero. Tá? Agora, se não teve fecundação, a progesterona cai. E quando a progesterona cai novamente em níveis baixos, é que vocês menstruam, meninas. A menstruação se dá pela uma baixa no nível de progesterona. A gente falou aqui dos hormônios ovarianos, né? Progesterona, estrógeno. Mas tem os hormônios hipofisários que vão regular toda a parte de produção de hormônios ovarianos. É o FSH, hormônio folículo estimulante, e LH, hormônio luteinizante. A gente vai falar deles no sistema endócrino, mas só para que vocês tenham assim uma ideia. Folículo estimulante. Lembra que eu falei para vocês que o folículo ovariano é que fabrica o óvulo ali? Então, o hormônio folículo estimulante, o que é que ele faz? Estimula o folículo. FSH. É a sigla em inglês para hormônio folículo estimulante. Tá? E aí eu falei para vocês que quando o folículo libera o óvulo, ele fica vazio. Aí a gente chama de corpo lúteo, né? Hormônio luteinizante. Ele estimula a formação do corpo lúteo. Estimula a ovulação. Ficou claro? Esses dois hormônios, o LH e o FSH, também têm atuação no aparelho reprodutor masculino. Tá? A gente fala disso no sistema endócrino. Tá bem? Muito bem. Vamos para as outras partes aqui que o meu tempo está acabando. Gente, olha só. As tubas uterinas, né, elas estão aqui e é na tuba uterina que ocorre a fecundação. É na tuba, tá? Não é, no ovário, não é no útero, é na tuba uterina. Então, geralmente, a mulher tem uma alternância, né? Em cada ciclo menstrual, que é em torno de 28 dias, ela tem a produção na liberação do óvulo de um ovário, depois do outro e tal. E aí o óvulo vai ficar aqui na região da tuba uterina para esperar o espermatozoide, que vai subir o canal vaginal, né? Vai subir aqui o colo do útero e o útero vai chegar até aqui. Certo? Então, você tem uma liberação a cada ejaculação de cerca de 100 milhões de espermatozoides. Vão chegar muito poucos aqui. Menos de 50 mil, com certeza. Porque eles vão morrendo pelo caminho. Tá? Beleza. Chega aqui, aí vai ter aquela briga, vai entrar um no óvulo. Entrou um, né? O óvulo libera, né, substâncias que matam os outros que estão ao redor aqui. Só um entra. Tá bem? Beleza? Mulher é bicho desgraçado. Então aqui, ó, só um entra. Beleza? Formou aqui, fecundou. Aí vai tendo as clivagens e aquele óvulo que sofreu clivagens, né, que chegou lá no estágio de mórulo, de blástula, vai nidar aqui no endométrio do útero. Certo? Beleza? Esse processo chama-se nidação. É quando, né, o embrião em desenvolvimento gruda no útero para crescer aqui. Tá? Então tu tem que ter a menstruação, fazer a renovação das células para ter células saudáveis para conseguir receber esse embrião em formação aqui no endométrio. Tá bem? Beleza? Então tá legal. Pessoal, aí já tudo que eu falei para vocês, do ovário, do útero, né, isso fica disponível lá para vocês, certo? Ciclo sexual, né, o ciclo menstrual a cada 28 dias, a mulher tem, isso para a mulher que tem um ciclo regular, isso pode variar de mulher para mulher, né? Geralmente o ciclo fica regulado quando a mulher toma pílula, né? Não é muito comum mulheres, principalmente mais novas, terem um ciclo regular assim, tá? Mas a pílula regula o ciclo, é para regular pelo menos, né? Muito bem. Aí aqui tal, aparelho reprodutor feminino, tá aqui. Aqui a vulva, né? O aparelho reprodutor feminino externo, né? Só para mostrar para vocês então as partezinhas, né? O canal vaginal, certo? Aqui em cima o canal da uretra, beleza? Então aqui a excreção de urina, aqui reprodução, né? Aqui a parte onde o homem deposita o esperma, né? Aí tem os pequenos lábios aqui internamente, os grandes lábios mais externos, né? E aqui então você tem o clítoris, que é a parte mais inervada, mais sensível, né, do aparelho reprodutor feminino externo. Tá bem?
Então são as partes aqui. Tá bom, gente? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Certo. Quando ocorre a anidação, em que fase que ela está? Geralmente, cara, isso pode variar um pouquinho, tá? Mas geralmente mórula e blástula. Tá bem? Tem um percentual que não está certo nessa fase, assim, que pode não ocorrer o óvulo não ficar no endométrio. Se tem um percentual que pode ocorrer de óvulo, né? O embrião, a informação não ficar no endométrio. Tem. Ele é relativamente grande. Aí vem aquela questão que eu falei para vocês de células-tronco, né? Aí vem aquela questão de que, mas é aborto ou não é? Bom, aí depende da definição, né? Mas o problema é que é o seguinte, você tira células-tronco da blástula, né? Você perde uma blástula ao usar células-tronco, certo? Só que blástulas são perdidas naturalmente por esse processo, porque muitas vezes, né, vai chegar ali no endométrio, no útero, não tem endométrio e aí não tem nidação. Tá? Ou por falta de hormônio. Outro detalhe, tá, gente? Marquinhos, eu já vi mulheres que tu falou que quando a mulher, né, tem fecundação, né, aí fica a progesterona alta, a mulher não menstrua mais, né, e aí ela tá grávida. Mas já vi mulher que menstruou enquanto tá grávida. Acontece, gente. São alterações hormonais que podem acontecer de uma mulher para outra, né? Tem risco pro bebê? Não. Se o bebê se o embrião já nidou ali no útero, não tem risco nenhum. Vai desenvolver e tá numa boa. Aconteceu com a minha mãe, por exemplo. Quando, na minha gravidez, minha mãe menstruou até o 4º mês de gravidez. Tá? Então não tem risco, mas são situações de exceção. Tá bom, gente? Perguntas? Pode falar, cara. No homem, uretra, no homem, é que ela é comum a parte de excreção da urina e de ejaculação, a parte reprodutiva. No homem é uma uretra, a uretra serve para as duas coisas. Na mulher, não, cara. A deposição do esperma dá no canal vaginal. E a excreção de urina aqui em cima na uretra. Então são 2 buraquinhos diferentes. Tá bom? Não, mas o ureter são 2, né? Não, tá. Aí tu tá perguntando a diferença entre ureter e uretra. Aí sim, ureter, cara, é a comunicação do rim com a bexiga. Aí tanto o homem quanto a mulher tem 2 ureteres. Um de cada rim chegando na bexiga. Aí a bexiga vai ter a uretra para jogar para fora. Aí uretra, tanto o homem quanto a mulher tem uma só. Só que no homem, a uretra serve também para a ejaculação. E na mulher não, é só para excreção mesmo. Ureteres é a comunicação dos rins com a bexiga. A gente vai ver isso no sistema excretor. Tá? A uretra é para a eliminação da urina da bexiga para fora do corpo. Tá bem? Mais alguma, gente? Obrigado. Obrigado, pessoal de casa. Até mais. Até a próxima.